E aí, Lumers, boa noite! Vamos chegando aqui para nossa segunda live do que eu prometi para vocês que toda semana, quarta-feira, às 9 da noite eu estaria aqui com vocês. E hoje, o que eu vou trazer aqui de conteúdo é como que a gente pode atender mais alunos ao mesmo tempo que nós diminuímos pela metade a nossa jornada de trabalho. Ou seja, como é que a gente aumenta a nossa carteira de clientes atendendo metade do tempo que nós atendemos hoje. Eu vejo que tem muitos treinadores que, cara, tem uma falsa crença, né? Uma falsa ilusão de que é necessário ter uma agenda lotada. Na verdade, quando a gente está ali na faculdade, começa a fazer o nosso estágio, o nosso sonho é ter uma agenda lotada, né? Uma agenda cheia de clientes. Só que isso é uma falsa ilusão. É algo que foi ensinado para nós que, na verdade, só faz com que nós nos tornamos escravos da nossa profissão. E não nos traz a liberdade que nós queremos, não nos traz o dinheiro que nós queremos. Porque tem uma coisa que é um fato, cara. De nada adianta ter grana se você não tem tempo para usar e aproveitar das coisas boas que o dinheiro pode proporcionar. Então, a ideia de que ter uma agenda lotada, ter um dia que você tem aluno um atrás do outro, de manhã até de noite, é uma falsa ilusão. Foi ensinado isso pra gente, só que isso não é o caminho do sucesso para um personal trainer. Pelo contrário, quanto menos aulas você der ao longo do dia, mais tempo você tem para construir outras oportunidades que um personal trainer pode construir na carreira dele. Então, o primeiro ponto é, se eu tenho uma agenda lotada, automaticamente eu não tenho liberdade. Porque eu fico vendendo o meu tempo por dinheiro. Foi isso que a gente foi educado a fazer desde cedo. Trocar o nosso tempo por dinheiro. Só que o que é o problema, cara? O tempo todo a gente foi educado a fazer isso. Vender a nossa hora-aula, precificar a nossa hora-aula. Então, nós somos educados a trocar tempo por dinheiro. Qual que é o problema disso? Em algum momento, o tempo vai acabar. E aí o personal trainer que está no começo da sua carreira fica naquela luta incessante para lotar a agenda, lotar a agenda, lotar a agenda, lotar a agenda. E aí, hora que lota a agenda, ele tem um problema. Porque ele tem lá um turbilhão de aula para dar, ele não tem tempo para comer direito, não tem tempo para dormir direito, não tem tempo para ficar com a família, com os filhos, com o cônjuge, para cuidar dos cachorros, não tem tempo para nada. Porque ele vendeu todo o seu tempo para os seus alunos. Afinal, a meta do personal era ter uma agenda lotada. Só que a partir do momento que você tem uma agenda lotada, você não tem liberdade. E aí, quando você olha para a tua carteira no final do mês, a maioria dos treinadores segue insatisfeito com o salário. Olha que loucura! Eu trabalho o dia inteiro, eu vendo meu tempo por grana. Então eu trabalhei o mês inteiro, o dia inteiro, todos os dias do mês. E no final do mês eu ainda estou insatisfeito com a grana que entrou na minha conta. Isso aí, cara, é exatamente isso que o personal trainer passa atualmente. E eu não digo todos, porque uma pequena fatia já entendeu que a dinâmica não é uma agenda lotada, e sim outros pilares que eu vou trazer para você aqui nessa live. Mas quem ainda não se ligou nisso, cara, tá vivendo essa vida que tá uma vida de uma jornada exaustiva de trabalho, e sabe o que é o mais louco? Não consegue sair dela. O personal tá lotado a agenda e não consegue sair disso. Porque se eu tenho uma agenda lotada, como é que eu vou falar não para um aluno? Se eu demito meu aluno, né? Eu sempre falo sobre demitir aluno. Se eu demito meu aluno, eu vou ficar sem a grana, vai abrir um buraco, um rombo desse tamanho na minha saúde financeira. Eu já não estou muito satisfeito com o que eu ganho. Se eu falo pro meu aluno das 9 da noite que eu vou deixar de atender ele, aí eu vou fazer um rombo ainda mais no meu salário, e não é isso que eu quero. Então o personal, ele coloca a meta de lotar a agenda. A hora que lota a agenda, ele nem percebe, mas a liberdade dele total foi embora também, e agora ele não sabe o que fazer para sair disso.
E é exatamente o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, o primeiro ponto, a gente vai falar de três pilares principais aqui nessa live. O primeiro ponto para o personal trainer conseguir atender mais pessoas e trabalhar metade do tempo. Mas vamos lá entender por que nós queremos atender mais pessoas. Obviamente que para colocar... Pera lá, achei que tinha pausado a minha live aqui. Obviamente para a gente conseguir colocar mais dinheiro no bolso. Esse é o primeiro ponto. Eu quero ter mais alunos porque vão ter mais pessoas me pagando. Se tem mais pessoas me pagando, eu quero colocar mais dinheiro no bolso. Só que não necessariamente eu quero trabalhar mais horas do dia. Afinal, nem horas eu tenho. Ou quando tenho, eu já estou exausto, não quero colocar mais pessoas ali. Então, eu quero ter mais alunos para que eu consiga colocar mais dinheiro no bolso e para que eu consiga impactar mais vidas. Então, cara, todo mundo que entra na profissão de educação física não quer transformar 10, 20 alunos, não quer tratar a dor de 10, 20 alunos, não quer colocar o shape em 10, 20 alunos, ajudar a pessoa no processo de depressão, de emagrecimento em apenas 10, 20 alunos. Cara, a gente não passa 4 anos estudando, comprando um monte de informação, lendo um monte de livros para ajudar 10, 20 pessoas. Quem faz isso não se ligou na profissão que tá. Então o personal, ele tem esse desejo, esse negócio queima na nossa alma de que nós queremos impactar muitas pessoas, a gente quer fazer com que o nosso trabalho salve vidas. Isso é nosso, é da nossa profissão, é algo que a gente compartilha em comum na classe de personal trainers. Então nós queremos ajudar mais pessoas e também queremos colocar mais dinheiro no bolso. Só que se a gente continuar nessa de vender a hora, vender a hora, vender a hora, cara, uma hora o tempo vai acabar e a gente vai ficar exausto e insatisfeito. E é aí que rola das pessoas mudarem de profissão, desistir da carreira de personal, procurar uma renda extra fora do setor fitness, porque acaba se frustrando. E lá no começo da minha carreira, uns 6, 7 anos atrás, eu percebi isso em comum nos treinadores. Eu me liguei que os treinadores passavam por isso antes mesmo de eu ter que passar por esse momento de correria, de agenda lotada, de loucura com o aluno. Eu percebi que esse era o cenário do treinador. E eu gostaria muito de continuar sendo personal trainer, mas não tendo essa vida corrida, essa agenda lotada, acordando ali para atender às 5 da manhã, encerrando às 9 da noite. Apesar de eu ter passado por uma fase nesse formato como estagiária, mas depois que eu me formei e pude atuar como personal, cara, eu passei muito longe disso. Porque lá naquela época eu já usava essa estratégia que eu vou te passar aqui agora. E que estratégia que é essa? Primeiro ponto, parar de atender um único aluno por horário e começar a atender mais pessoas dividindo o mesmo horário de treino. E eu falo, cara, se você está dentro da sala de musculação, você pode estar numa academia de rede, em horário de pico, com superlotação, você deve atender pelo menos 4 pessoas no mesmo horário. E aí tem gente que escuta isso e fica louco. Porque, não, Gabriela, vai perder a qualidade. Cara, como é que eu vou conseguir controlar 4 pessoas na sala de musculação, tendo que revezar equipamento em horário de pico numa academia de rede? Como que eu vou conseguir fazer isso? Aí vem outra pessoa e fala, não, Gabriela, é impossível, porque eu só atendo idosos. Aí vem um outro, não, Gabriela, é impossível, porque eu só atendo pessoas lesionadas. Como é que eu vou atender uma pessoa que tem uma cirurgia na coluna, uma pessoa que está com o ligamento cruzado rompido, no mesmo horário? Galera, eu fiz isso e faço até hoje, a minha empresa faz isso até hoje, os meus colaboradores e a minha equipe faz isso até hoje. Desculpa. É extremamente possível você atender qualquer tipo de pessoa com qualquer nível de aptidão física e de todos os objetivos na mesma sessão de treino. Você consegue atender 3, 4, 5, 10, 12 alunos, é extremamente possível se você tiver um método para executar isso. E tem muitas pessoas que não dão conta de atender 2 pessoas que seja no mesmo horário, porque simplesmente não tem um método.
E eu gosto de falar, cara, de um negócio muito especial que fez total diferença na metodologia Lume de treinamento, que é o que eu desenvolvi, aplico nas minhas empresas e treino os meus colaboradores, é que no método Lume de treinamento, além da gente estudar muito sobre prescrição de treino, seleção de exercícios, a gente se liga muito nas estratégias de correção dos exercícios ao longo do treino. Isso faz muita diferença para a gente conseguir dominar turmas. Então, se nós queremos atender mais alunos, sem necessariamente ter que dar aula em mais horários e até tendo a possibilidade de reduzir pela metade o período que nós trabalhamos, para vocês terem uma ideia, eu utilizo essa estratégia na minha academia e minha academia abre 50% do tempo que as outras academias da cidade abrem. Nós temos 8 turmas. As outras academias convencionais da cidade de musculação ficam abertas por 14, 15 horas por dia, isso quando não tem as 24 horas, né? Só que daí não entra muito no nosso nicho. Então a gente dá 8 turmas por dia, sendo que cada treinador fica responsável por 4 horários. Mas por que isso funciona? Porque nós entendemos as estratégias de correções ideais para aulas em grupo. Então, se eu tenho um grupo de alunos, são pessoas completamente diferentes ou pessoas que têm o mesmo objetivo, a gente precisa prestar atenção numa coisa. Nós não podemos ser babá de aluno. O que isso significa? Cara, o treinador ele não foi feito para ficar carregando o peso dos alunos. Nós não somos burros de carga. A nossa função não é ficar limpando com álcool o colchonete que o aluno vai deitar, pelo amor de Deus. A nossa função não é ficar carregando o halter para lá e para cá para o aluno enquanto ele descansa, enquanto ele mexe no celular, enquanto ele fofoca com um colega. Não! Se eu, personal trainer, tenho essa postura de burro de carga e de babá do aluno, obviamente que eu não vou dar conta de atender 2 pessoas sequer no mesmo treino. Só que se eu não desenvolvo essa habilidade de conseguir dominar pequenos ou grandes grupos, eu sempre vou ficar refém de vender a minha hora para uma única pessoa. Então eu troco 1 hora do meu dia pelo dinheiro de uma única pessoa. Eu troco a segunda hora do meu dia pelo dinheiro da segunda pessoa. E assim por diante. Então eu teria praticamente 10, 12 chefes no meu mês. E a ideia não é essa. A ideia é eu ter mais alunos para eu colocar mais dinheiro no bolso, sem necessariamente ter que trabalhar mais horas no meu dia e podendo até mesmo reduzir o tempo que eu trabalho. Então, o primeiro ponto que eu tenho que entender é, se eu vou atender mais pessoas, para eu conseguir manter a qualidade desse atendimento, eu tenho que entender que eu não sou babá de aluno. Então, eu não sou a pessoa que precisa ficar ali atrás do aluno, segurando nas costas dele, com medo dele derrubar a barra. Se o meu aluno não tem a capacidade de segurar o acessório que ele está utilizando no treino dele, é porque ele não pode usar aquele acessório, ele não aprendeu a usar. Ele não tem força para segurar aquela barra, ele não sabe nem como usar. Se ele não sabe, a tua função como treinador é ensinar o aluno, é dar autonomia para ele no treinamento. Se o aluno não vai fazer um supino e toda vez você tem que ficar atrás dele, segurando a barra, porque pode ser que ele não aguente, cara, o peso está errado. E aí, provavelmente, vai vir as pessoas bloqueadas, vão falar assim, ah, Gabriela, mas e se for um teste de RM? E se ele estiver treinando até a falha? Beleza, um caso isolado. Mas se o aluno vai fazer ali o agachamento, o aluno iniciante vai fazer o agachamento, o aluno intermediário, qualquer agachamentinho que ele vai fazer, você fica atrás dele segurando ele, cara, esquece. Você está sendo babado do teu aluno e não sendo treinador. Para você conseguir atender mais pessoas por horário, você tem que desenvolver a habilidade de dar autonomia para o teu aluno, para ele conseguir treinar com você do lado dele ou sem ninguém. Ele não precisa de você ali para fazer todos os exercícios. E para a gente parar de ser babá de aluno, nós precisamos dominar três estratégias de correção no treino. A primeira estratégia de correção é a seguinte, só ajeitar minha câmera aqui. A primeira estratégia de correção que a gente pode utilizar com um aluno é a estratégia tátil. Ou seja, o aluno vai executar um movimento, ele erra, eu vou lá e coloco a mão nele para entrar na posição adequada. Só que, se eu tiver que colocar a mão no meu aluno toda vez que ele for fazer o exercício, eu viro o babá dele.
ele não vai aprender. Ele vai ter uma dependência minha na execução dos exercícios. Ele vai ficar dependente de mim para executar os exercícios. Então a correção tátil, a de toque, onde eu pego o aluno, coloco a mão nele e ajudo ele a executar o movimento, é uma das primeiras que nós utilizamos. Somente aqueles alunos que são muito iniciantes, alunos que estão sendo expostos pelas primeiras vezes em uma técnica diferente de exercício, só que é uma estratégia de correção que eu não uso mais. Porque se eu tiver que tocar no meu aluno toda vez que ele for fazer um exercício, e ali é o 10º treino dele que ele está fazendo o mesmo exercício, e eu tenho que ir lá, ficar colocando ele na posição, eu já virei babá dele. E isso faz com que se torne impossível eu atender 2, 3, 4 ou 10 pessoas no mesmo horário. Porque eu não vou conseguir passar de um em um tocando, ajustando a posição dele para ele ficar. Então a primeira coisa é, correção tátil, ela é boa para quem está começando, mas ela tem prazo de validade. O segundo tipo de correção que nós temos é a correção visual, onde eu chego na frente do meu aluno, eu gesticulo mostrando o erro dele e depois eu gesticulo mostrando para ele o que eu quero que ele acerte. E aí o meu aluno vai olhar para mim, vai identificar onde está o erro e vai executar. Essa estratégia é boa porque eu não preciso tocar no aluno. Então, de repente, eu estou aqui, mostro a posição correta para o meu aluno, quem está atrás dele enxerga que eu estou corrigindo e já se autocorrige também. Isso me poupa tempo, isso dá autonomia para o aluno e permite que eu atenda mais pessoas por horário sem que perca a qualidade. Porque se meu aluno tem autonomia para fazer o treino dele e ele tem segurança nisso, ele domina as técnicas, eu não preciso ficar colocando a mão nele o tempo todo, ele já sabe fazer. A minha função ali naquele momento vai ser de treinar o cara, de dosar a intensidade, de dosar a carga, de lapidar um pouquinho a técnica, mas não de ficar fazendo o movimento para o aluno. Só que a estratégia visual, ainda assim, me toma uma energia. Precisa que eu pare, que eu mostre para o aluno, eu vou conseguir impactar 1 ou 2 alunos que estão perto ali. Só que a melhor estratégia de correção que existe, principalmente para eu conseguir atender mais pessoas por horário, é a correção auditiva, onde eu simplesmente dou o comando verbal para o meu aluno, ele escuta, entende e já se corrige. Por exemplo, meu aluno está fazendo ali um agachamento, aí eu falo, empina a bunda, joga o quadril para trás, eu dou um comando para ele. Ele escuta e já se autoposiciona. Por que isso é bom? Porque eu posso estar longe, eu posso estar a 6, 7 metros do meu aluno. Eu olho para ele e falo, estufa o peito, levanta a cabeça. De longe, ele já consegue se corrigir. E uma outra coisa que é interessante quando eu utilizo a estratégia verbal de correção. Uma vez que eu falo para o meu aluno, levanta a cabeça, todo mundo daquela aula consegue escutar e fazer uma autoanálise rapidinho e também se corrigir. Pra você ter uma ideia, na minha academia a gente dá treino para 12 alunos por horário. E nesses 12 alunos nós temos grávidas, adolescentes, idosos, homens, mulheres, criança de 8, 9 anos, todo mundo no mesmo treino. Olha que loucura! E a gente consegue entregar qualidade, consegue entregar resultados, as pessoas ficam satisfeitas. Inclusive, a nossa taxa de retenção da academia é de 18 meses. A maioria dos alunos ficam na academia por pelo menos 1 ano e meio. E aí, será que tem qualidade? Só que por que as pessoas ficam? Por conta disso, porque elas aprendem a treinar. Elas têm treinadores e não babá. E lá nós utilizamos muito a estratégia de correção verbal. Onde eu tô aqui com a Mariazinha cometeu um erro, eu preciso falar para ela erguer a cabeça. E quando eu falo ergue a cabeça, até quem já tá com a cabeça levantada, levanta mais. Por quê? Ouviu a correção. E aí o papel do treinador na pista é dar volume no treino, é mostrar presença, mas não ficar colocando a mão no aluno o tempo todo para ajustar a postura dele. O aluno ele já tem que ajustar a postura dele, já precisa saber disso. Agora, se toda vez que o aluno vai agachar, eu preciso abraçar ele para ele dar conta da carga, a carga está errada. O aluno não consegue executar esse movimento e você, como treinador, precisa ensiná-lo a dar essa autonomia para ele. Então, o primeiro ponto que nós estamos falando aqui, para que você consiga aumentar a quantidade de alunos por horário e reduzir a tua jornada de trabalho, ou seja, o tempo que você dá aula, o primeiro ponto é você conseguir atender mais pessoas no mesmo horário.
e não ficar atendendo apenas de um para um. Agora, para você conseguir fazer isso, um ponto-chave é você mudar o formato que você corrige o aluno. Porque explicar o treino, passar o exercício é tranquilo. Agora, corrigir que é difícil. Porque daí dá a sensação de que eu só vou olhar para um, vou ficar de costa para o outro. Então você vai utilizar principalmente a estratégia de correção verbal para que isso seja possível, ok? Então o primeiro ponto que você precisa é entender que para você ter mais pessoas na tua carteira de clientes e conseguir diminuir a tua jornada de trabalho, você precisa atender mais alunos por horário. Ponto. Por que isso é bom? Obviamente que vai ter mais dinheiro entrando no teu caixa, mas também vai ter mais pessoas falando de você. Se hoje você tem 10, 12 alunos na tua carteira de clientes, você tem 10, 12 alunos que talvez vão comentar com mais uma ou duas pessoas sobre o teu trabalho e ao todo você conseguiu impactar 50 pessoas. Agora imagina se você atende grupos de 4 pessoas e você tem ali na tua carteira de clientes 45, 50 alunos, presencial eu tô falando, não é online não, presencial. 45, 50 alunos atendendo pequenos grupos de alunos. E essas pessoas compartilham com mais 2, 3 pessoas. A gente está falando de um impacto de 100, 150 pessoas. E presta atenção, o personal trainer mais bem sucedido não é o que sabe mais. Não é o mais inteligente, não é o mais técnico, não é o que tem os melhores treinos, mas sim o mais lembrado. E o que te faz ser mais lembrado? Estar na boca de mais pessoas falando de você para outras pessoas, que falam para outras pessoas, que acompanham o teu perfil, que compartilham o teu conteúdo, que vê o seu treino, que vê o resultado dos teus alunos. Então, quanto mais pessoas falam de você, melhor, porque você sempre vai ser o mais lembrado. E aí, numa roda de boteco, de conversa de amigo, a hora que alguém falar sobre personal trainer, você vai ser a primeira pessoa a ser lembrada, porque você tem mais alunos falando de você, mais pessoas falando de você, certo? Então esse é um ponto importante. Então, mais pessoas falando de você, se você tem mais alunos, automaticamente você tem mais resultados. Resultado é prova social, ou seja, coisas que convencem outras pessoas a comprar de ti. Então pode ser que tenha uma pessoa que gostaria de treinar contigo, mas ela se sente insegura com o teu valor. Ela acha que tá caro. Agora, se essa mesma pessoa visse os seus resultados e o volume de resultados que você tem, ela com certeza teria uma percepção diferente do preço do teu trabalho. Se eu sou um treinador que tenho ali 15 alunos, desses 15 alunos eu acabei postando ali no Instagram o resultado de 1, 2. E do meu lado, o meu vizinho, que sabe bem menos que eu, que tem bem menos qualidade técnica, tem 50 alunos, porque atende aulas coletivas. Desses 50 alunos, ele já postou 20, 22 resultados dos alunos dele. Você acha que o lead, aquela pessoa que está interessada em treinar, vai com você, que tem mais qualidade técnica, mas não tem nenhum resultado para provar isso? Ou vai com o vizinho, que sabe 10% do que você sabe, mas tem muito mais resultado para mostrar. Muito mais prova social, porque ele tem uma base de clientes muito maior. O que você acha? A pessoa que não entende nada de treino, a pessoa que só quer emagrecer, ela vai com o cara que se diz muito inteligente, mas só tem 2 ou 3 resultados para mostrar, porque a base de clientes é pequena, ou ela vai com o cara que sabe muito menos que você, mas ela não tem conhecimento disso, que ela não entende nada de treinamento, mas que mostra resultado de mais pessoas porque ele tem uma base de clientes muito maior. Galera, presta atenção numa coisa. Quem vende mais, quem tem mais clientes, quem coloca mais dinheiro no bolso, nem sempre é o mais inteligente, mas sim o mais lembrado, mas sim o que mostra mais resultado, mas sim o que mostra para mais pessoas, o que tem mais gente falando com ele, falando dele. Se estiver fazendo sentido isso que eu tô falando aqui pra você que tá nessa live, joga o coraçãozinho aqui pra eu entender que você tá pegando isso aqui. O que eu tô trazendo pra você aqui hoje é uma ferramenta pra você conseguir atender mais pessoas e reduzir a tua jornada de trabalho. Porque o que acontece com o personal? Você que tá entrando agora. Qual que é a realidade do personal? A gente começa lá na nossa carreira com um focado que a gente precisa lotar a nossa agenda. E a gente fica focado, não, preciso lotar a agenda, preciso de aluno, preciso lotar a agenda, preciso lotar a agenda, preciso lotar a agenda. E aí sabe o que a gente faz? A gente lota a nossa agenda. Trabalhando das 5 da manhã às 8 da noite.
trabalhando de meio-dia, comendo uma marmita rapidona ali porque não dá tempo de almoçar tranquilo, chegando tarde da noite. A gente lota a nossa agenda. Só que sem perceber, a gente trocou o nosso tempo por dinheiro. E aí pode ser que a gente até tenha uma grana legal chegando todo mês no nosso caixa, mas nós não temos tempo para aproveitar as coisas que esse dinheiro pode proporcionar na nossa vida. Só que aí chega um momento que nós estamos com a agenda lotada, nós queremos ganhar mais, porque a gente nunca vai estar satisfeito com o dinheiro que nós temos. Eu posso ganhar 10 mil, eu vou querer 15, eu posso ganhar 30, eu vou querer 35, é sempre assim. Então, às vezes eu tô com a minha agenda legal, mas eu não tenho tempo para usar o que o dinheiro pode me proporcionar. Às vezes eu tô com a minha agenda lotada, extremamente sobrecarregado, e no final do mês eu ainda falo, putz, trabalhei que nem um camelo e no final do mês não é o dinheiro que eu merecia. Só que como é que eu vou fazer mais dinheiro se eu tô com a minha agenda cheia? Não consigo colocar mais uma alma. Qual que é a solução? A gente atender mais pessoas no horário. E aí vai vir aquela história, vai perder a qualidade, meu Deus do céu, como é que eu faço isso? Eu acabei de falar uma coisa, se preocupa na forma de corrigir o aluno e não de passar o exercício em si. Foi isso que fez com que eu pulasse de 4 alunos para 5, para 6, para 7, até para uma turma de 12 alunos, que é o que nós atendemos hoje na academia. Primeiro ponto é esse, tá? Agora, o que é importante também para a gente atender mais alunos por horário? Por que isso é bom? É o que eu falei para vocês, mais pessoa falando de você, network de valor, mais prova social, você vai ser mais visto, as pessoas vão lembrar mais de você, beleza? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui no comentário. Ó, a Van Kelly falou, fato, Wickman, tudo é venda, tudo é network, agenda cheia, bolso vazio, já passei por isso. Cara, todo mundo passa por isso. É muito difícil um personal trainer que não passa por isso. Agenda lotada, extremamente sobrecarregada e no final do mês, por mais que tenha dinheiro, olha e fala, putz, isso aqui não é nem metade do que eu realmente deveria ganhar pelo trabalho que eu tô fazendo. E alguns conseguem sair dessa. E eu sei que você já saiu dessa, né, Wickman, que hoje você é um baita do empresário aqui na cidade, tem a sua própria academia. A não ser que os planos mudaram, mas eu sei que até um tempo atrás você tava como uma academia, né? Acho que ainda tá. Então, o Wickman é um cara que saiu dessa parada. Eu também tenho muitos alunos nossos da Lume que conseguiram sair dessa jornada exaustiva de trabalho, que entenderam o que é necessário para sair disso. E um dos pontos é atender mais pessoas por horário. Beleza, ok? O segundo ponto para a gente conseguir atender mais pessoas e trabalhar metade do nosso tempo é a gente reduzir a frequência de treino com supervisão dos alunos. Cara, se eu puder te dar um único conselho e desligar essa live aqui agora, seria o seguinte: não atenda alunos que treinam todos os dias da semana. Desculpa, vou reformar. Não venda supervisão de todos os dias para os seus alunos. O aluno ele pode e deve treinar todos os dias, mas não venda sua supervisão para 5 vezes na semana. Sabe por quê? Porque por mais que você esteja atendendo grupos, pô, Gabriela, hoje eu atendo grupos, eu atendo 3 pessoas, 4 pessoas por horário, então a minha carteira não é de 15, 20 alunos, é de 50 alunos, 45 alunos, beleza. Só que você poderia ter uma carteira muito maior se você vendesse apenas a supervisão para 2 vezes na semana ou para 3 vezes na semana. Isso não significa, personal, que o teu aluno não possa treinar todos os dias. Mas sabendo que você vai educar o teu aluno para que ele tenha autonomia no treino, cara, esse aluno, ele nem precisaria de você. Uma vez que você gastou energia para educar o físico de fato do aluno, mostrar para ele como é que executa os movimentos, fazer o treino certinho, ele nem precisaria mais de você. Ele fica com você por pertencimento, por segurança, por garantia de resultado, mas o cara já sabe treinar. Ou pelo menos deveria. De um iniciante a um atleta de alta performance, de um idoso a uma criança, pare de vender a supervisão de 5 vezes na semana e venda de 2, 3. Só aí você já consegue dobrar a quantidade de alunos. Se hoje você tem 30, você vai para 60. Por quê? Uma base dos teus clientes treinariam na segunda, na quarta e na sexta, ou na segunda e na sexta, e a outra base de clientes treinaria nas terças e nas quintas-feiras. Beleza, e os outros dias? Planilha com protocolo para ele dar continuidade sozinho. Ah, Gabriela, mas é que meu aluno fala que só vai treinar se for de segunda a sexta. Ele só pensa assim
porque ele não viu um outro formato diferente. Ele só pensa assim porque todos os treinadores que ele teve contato não cuidou dele, ele é uma beba treinando, ele não sabe treinar. Mas vai chegar você na vida dele, que vai mostrar exatamente o que o cara tem que fazer para treinar sozinho. Não tenha medo de ensinar o teu aluno a treinar sozinho, porque a gente vai chegar na terceira etapa aqui e eu vou te mostrar o porquê que você não precisa ter medo. Eu, Gabriela, cara, desde o começo, eu entendi que quanto mais eu educasse o meu aluno para ele ter autonomia no treino, mais tempo ele ficaria comigo. Porque mais resultado ele teria, mais evolução ele teria, e quando ele precisasse parar de treinar comigo por conta de questão financeira ou porque ele mudasse de cidade, mesmo sem a minha presença, ele daria conta de treinar e sempre lembraria de mim. E aí, obviamente, que eu poderia vender outro produto para ele, que seria os produtos digitais e tudo mais, que daqui a pouco eu vou falar com você sobre isso, tá? Agora, galera, entenda, o teu aluno ele precisa ter autonomia, ele tem que saber treinar sem você. Ele começa precisando de você para conseguir ter uma técnica adequada, não se machucar, mas depois disso, ele tem que ser capaz de treinar sem a sua presença. E para isso, você vai gastar energia no começo e depois vai dar asas para o teu aluno e fazer só as correções que eu acabei de falar, que são as correções verbais. Então, diminua a frequência de supervisão presencial do teu aluno. Os outros dias da semana ele tem que continuar treinando, mas com uma planilha, com um protocolo complementar. E aí os treinos de mais complexidade, ou os treinos que ele vai ser exposto a uma técnica diferente, um exercício que ele nunca fez, vão ser os treinos que ele vai fazer com você. Os outros treinos são os treinos arroz com feijão, os treinos clássicos, os treinos que ele já dá conta de fazer sozinho, tá? Pô, Gabriela, mas o meu aluno é folgadão. Cara, você como treinador precisa construir um método para que todas as pessoas que se conectem com você entendam a necessidade de treinar. Então, o treinador que fala, mas é que meu aluno é preguiçoso. Cara, não é porque o seu aluno é preguiçoso, é porque ele não viu um motivo para chegar animado no seu treino. Ah, mas o meu aluno falta muito, toda sexta ele não vem. Cara, a culpa não é do aluno. É você que não tá dando motivo pro cara sentir o desejo de vir na sexta-feira treinar com você. Pra você ter uma ideia, na minha academia, quase toda semana eu posto um stories. E aí, a sua academia tá cheia ou tá vazia? Na sexta-feira de manhã, a academia tá lotada. A galera vai porque eles sabem o motivo de ir treinar, eles entenderam isso. Então a gente não pode se prender nisso aqui, beleza? Deixa eu ver o que o Wickman falou aqui. Atende de 10 a 12 alunos em média, o valor já triplicou, tá se organizando para expandir o estúdio. Que massa, cara, é isso aí. E sabe o que é massa? De atender mais alunos por horário, para quem não faz isso ainda, talvez tenha um pouquinho de medo de dar esse passo. Quando você atende mais pessoas por horário, vamos supor que você atende uma única pessoa. E hoje o teu preço é R$1.000, por exemplo. Quando você atende 3 alunos, você não vai pegar esses R$1.000 e dividir por 3. Ah, cada um paga 330. Não! Porque quando você atende mais alunos, você não está dividindo a atenção. Você está multiplicando a sua atenção para conseguir cuidar de todo mundo de forma estratégica. Então, de R$1.000 não vai cair para 330. De R$1.000 pode cair para 600. De R$1.000 pode cair para 700. E aí, ao invés de você trocar 1 hora do seu tempo por R$1.000 de um aluno te pagando, você troca 1 hora do seu tempo por R$1.800, que seriam 3 alunos te pagando 600. Olha que loucura! Para o aluno, ele está pagando mais barato, porque ele está dividindo a hora, mas para você, você está dobrando o teu faturamento. E aí, quando de repente um desses alunos decide parar de treinar, você não tem um rombo daquele horário na sua carteira de clientes, porque apenas um saiu, mas ainda tem 2 segurando esse horário e garantindo o teu faturamento daquela hora. Então você não fica vendendo 1 hora para uma pessoa específica. Você tem 1 hora de trabalho que é compartilhado com várias pessoas. Então se um sair, não prejudica 100% do teu faturamento daquele horário. Um saiu, beleza, eu perdi aqui 25% desse horário, perdi 30% desse horário, mas não é 100%, não é a grana toda. Então, isso que é uma vantagem de você atender mais pessoas, beleza? E aí, galera, o terceiro pilar pra gente amarrar qual que é a tua possibilidade de atender mais pessoas e reduzir a tua jornada de trabalho,
é o seguinte: você tem uma esteira de produtos. Então, não tenha apenas o formato atendimento presencial 3 vezes na semana ou 5 vezes na semana. Primeiro que 5 vezes a gente já vai tirar agora. Para a gente poder atender mais gente, ter um volume de pessoas falando da gente, ter um volume de pessoas que poderiam comprar da gente, a gente precisa que tenha apenas supervisão de 2 vezes a semana, ou às vezes 1 vez na semana, que eu vou te explicar agora, ou 3. 4, 5 vezes na semana é muito, é um aluno consumindo muito do teu tempo, cara, não dá isso. Você precisa do teu tempo dividido para mais pessoas. Então o nosso terceiro pilar aqui é ter uma esteira de produtos. Começando do teu produto premium, o teu produto mais caro e o teu produto mais inacessível. Ou seja, nem todo mundo vai poder comprar isso. O erro do personal é acreditar que todo mundo tem que comprar o seu treino presencial. E aí ele fica chateado quando uma pessoa acha caro. Mas uma pessoa acha caro o teu treino, às vezes porque ela não tem grana mesmo, às vezes porque ela não tem nível de consciência elevado para entender o valor de um personal trainer simplesmente. Às vezes a pessoa é puta de rica, tem muita grana, tem fazenda, tem carro, tem empresa, só que ela não consegue ver valor no personal trainer. E aí quando você fala que você cobra R$1.000, R$1.500, ela acha caro. Não é porque ela não tem grana, é porque ela não entendeu o valor. Beleza? Agora existem pessoas que até já pagaram R$1.000, R$1.500 num personal trainer, R$2.000, só que ela tá em dúvida se o seu trabalho é legal ou não. Então ela não quer ir direto pro teu acompanhamento presencial. Ela gostaria de repente uma planilha, ela gostaria de repente um programa de treinamento online, para ela fazer uma validação. Vê se você é bom o suficiente mesmo para ela depositar R$2.000 na tua conta todo mês. Então uma esteira de produtos, ela é boa porque você consegue vender para todo mundo, porque você tem produtos adequados para cada pessoa. O erro do personal é querer vender para todo mundo um mesmo produto, que é o teu produto premium, que é o teu produto mais inacessível e mais caro. Não vai dar certo. Então o teu produto premium, que é o teu atendimento presencial para 2 vezes na semana ou para 3 vezes na semana, não é para todo mundo. É só para quem, primeiro, pode pagar e segundo, que já está com um nível de consciência elevado, já está com uma relação quente, já confia em você. Ninguém coloca R$2.000 na mão de quem não confia. Então a gente precisa de uma escadinha para o teu cliente vir consumindo de você de pouco em pouco até ele comprar o teu produto mais premium. E aí que escadinha é essa? Bom, se o premium é o presencial, o que está abaixo dele? Um intermediário. Então você pode vender uma consultoria personalizada para o aluno. O que é uma consultoria personalizada? Cara, é você olhar para o aluno, fazer uma anamnese, fazer de repente uma avaliação online. É você dar uma atenção mais fina para o aluno, mesmo que seja no formato digital. E aí junto com isso, você pode disponibilizar alguns encontros presenciais para esse aluno. 1 vez na semana, 1 vez a cada 15 dias, para ele sentir a energia do que é treinar com você. Se você vende essa consultoria para uma pessoa que é da tua cidade e a cada 15 dias vocês têm um encontro para marcar um treinão top, um treinão mais complexo, certamente em poucos meses essa pessoa já vai migrar para o seu atendimento mais personalizado, vindo 3 vezes na semana treinar contigo, certo? E aí, esse aí seria um produto intermediário. Abaixo dele, nós teríamos um produto básico. O que seria um produto básico? Seria apenas a consultoria online. Você tem um protocolo, um aplicativo onde você programa o treino fazendo pequenos ajustes com a necessidade do aluno e você manda para ele, mas a supervisão é 100% online. Ele não encontra você presencialmente, porque o seu tempo é a coisa mais valiosa que tem na sua profissão. Então a consultoria online é um produto básico. E nós conseguimos fazer um produto ainda de entrada. O que é um produto de entrada? É um produto baratinho, de R$49, de R$19, para aquela pessoa que está com uma relação super fria com você, uma pessoa que não te conhece mesmo, mas ela chegou ali, caiu de paraquedas, viu que você tem uns resultados legais e quer conhecer um pouquinho do teu trabalho. O que é esse produto de R$19? Cara, ele pode ser um e-book explicando sobre tua metodologia de treino, como que a pessoa consegue já treinar sozinha. Pode ser uma planilha já pronta de treino, separada por objetivos, por exemplo, ou por idade. Por exemplo, vamos supor que você trabalha só com mulheres. Você pode ter uma planilha de treino exclusiva para mulheres iniciantes que querem treinar em casa focada em emagrecimento.
Você pode ter uma planilha para mulheres iniciantes, focadas em hipertrofia, que querem treinar em casa. Ou poderia ter isso tudo, só que para treinar na academia. Ou poderia ter isso tudo, só que para mulheres avançadas. E aí você tem planilhas prontas. E a pessoa entra em contato com você, né? Ou tem ali a tua página de vendas, e ela compra essa planilha. Essa pessoa talvez nem chegue a entrar em contato com você, ela só compra o teu produto. Diferente da consultoria online, que vocês precisam conversar para entender mais a fundo a necessidade do aluno. Diferente da consultoria com supervisão ao longo do mês, ou seja, você compra uma consultoria e 2 vezes no mês a gente se encontra presencialmente para fazer um treino, ou seja, tem mais proximidade com o cliente. E o Premium, você encontra o teu cliente toda semana. Vocês entenderam a esteira do produto? Então eu tenho ali algo generalizado com a minha metodologia, que é o meu produto mais barato. Eu tenho algo que é mais personalizado, mas é online. Eu tenho uma supervisão, mas não é semanal, é algumas vezes no mês. E eu tenho uma muito próxima que é semanal. E é aí que eu construo a minha esteira. Para eu conseguir vender o meu produto, vender para todo mundo, mas produtos diferentes com a minha mesma metodologia, tá? Vamos ver o que vocês estão mandando aqui no chat. Wickman, como chegar ao público de alto padrão? Só com prova social é possível? Prova social é fundamental para você atingir qualquer tipo de público. Agora, para você atender o público alto padrão, né, classe AA, pessoas que pagam bem, a gente está falando ali de médicos, de empresários, pessoas que têm um poder aquisitivo mais elevado. Para a gente conseguir chegar neles, a gente vai precisar de prova social, sim. A gente vai precisar estudar a comunicação dessas pessoas. Então, essas pessoas provavelmente elas estão buscando status, estão buscando conforto, estão buscando praticidade, estão buscando solução de problemas. Então nós precisamos identificar o que é que essas pessoas querem. No geral, ninguém quer treino, tá? Ninguém quer treino, ninguém quer método, ninguém quer elevação pélvica e leg press. Não é isso que as pessoas querem. Elas querem soluções de problemas. Então a gente precisa entender qual que vai ser a comunicação para eu conseguir atingir esse público. Pra você ter uma ideia, teve um ano que eu fiz uma campanha eu falei, cara, eu preciso de mais alunos na minha academia. E na minha academia a gente atende o público BA, né? É alto padrão. E a minha comunicação nos anúncios era que a pessoa ganhava 2 semanas de treino gratuito. Falei, não, eu vou dar 2 semanas de treino gratuito e vai bombar a minha academia. E aí eu cometi um grande erro. Porque o público BA, ele não quer promoção. Ele não quer desconto. Ele não precisa de 2 semanas gratuitas. Ele não precisa disso, ele tem dinheiro para pagar. E aí eu dei um tiro no pé, porque começou a chegar um monte de gente que queria o quê? Preço, coisa barata, e não era minha galera, não dava conta de pagar a mensalidade. Porque o público de alto padrão não quer desconto, não quer oferta. Ele quer o quê? Luxo, conforto, exclusividade, coisas atualizadas, diferentes. Então, entender a comunicação é isso. E um terceiro ponto aqui, né, Wickman, são parcerias estratégicas. Então, além do seu serviço, né, de alto padrão, o que mais essas pessoas consumiriam? Clínicas de estética, barbearias, lojas de coisas importadas. Eu não sei, você vai ter que fazer uma pesquisa. Quem é o teu público? São mulheres, né? Eu acho que a maioria é mulheres. Onde essas mulheres estão? Que locais elas frequentam? Para você chegar, por exemplo, nas clínicas de estética e oferecer uma troca, uma collab, né? Para você, por exemplo, entender quais são os salões mais premiums que as mulheres vão lá fazer o cabelo, maquiagem e fazer essas conexões com outras empresas que talvez não são do fitness e nem da saúde, mas que o teu público frequenta. Beleza? Fez sentido? Pegou? Manda aqui só para eu saber, tá? Van Kelly. Mulheres iniciantes que querem treinar em casa e perder peso. Show de bola, é isso aí, dá pra você fazer um produto disso. Van Kelly, Gabi, eu não trabalho o meu perfil profissional. Meu público é 100% indicação de alunos. Gosto muito de trabalhar assim. Nunca fiz um post de antes e depois, meus horários são todos completos. Meu público gosta de atenção, treino individual e atendimento exclusivo. Meu presencial não dá pra trabalhar em grupo. O público não é esse. Tá, você tá só querendo compartilhar isso comigo ou você quer fazer uma pergunta, Van Kelly? Vou ler aqui de novo. Eu não trabalho o meu perfil profissional, meu público é 100% indicação de alunos, gosto de trabalhar assim, nunca fiz um post de antes e depois. O post de antes e depois, ele não é necessário, tá? Quando a gente fala de prova social, antes e depois é uma das formas da gente mostrar os nossos resultados para as pessoas.
O boca a boca é legal porque é uma forma de indicação muito assertiva, né? Então, melhor do que eu falar que eu sou bom, é o meu cliente falar para um amigo dele que eu sou bom e falar das transformações dele, tá? O que rola do boca a boca? A gente fica limitado. Então, se hoje nós temos 20 alunos, se esses 20 alunos abrem a boca para falar para mais 2, a gente alcançou 40, 60. Então, a gente acaba ficando limitado no boca a boca. Sobre a agenda lotada, se você está satisfeita com isso, né, de ocupar a tua agenda ali 100% com atendimentos presenciais, cara, tá tranquilo, né? O papo aqui é com pessoas que não querem passar a vida inteira vendendo a hora por grana, né? E agora sobre o treino individual, cara, o lance do público, me explica aí, por que teu público só dá para atender individual? Deixa eu ver se o que tá rolando aí. Se é realmente o público ou se é uma escolha tua. Manda aí que eu vou... Só para contextualizar aqui pra galera, tá? O Wickman tá aí ainda? Será? Só para eu saber se eu consegui te auxiliar, Wickman, com a tua pergunta ali sobre o público de alto padrão. Então, galera, o lance do boca a boca é legal. Inclusive, você que tem alunos, que gostaria de trazer mais pessoas, você pode fazer algumas campanhas de indicação com os teus clientes. Porque muitas vezes a pessoa fala de você e tal, mas não com a intenção de trazer outras pessoas. Agora, quando você faz uma campanha de indicação, onde, pô, se você trouxer um amigo, esse amigo fechar um plano de fidelidade aqui comigo, eu te dou mais 15 dias de treino, eu te dou uma camiseta personalizada, eu te dou aqui um kit de suplementos, em collab com uma loja de suplementos. Isso faz com que você diminua o teu tempo investido em marketing digital ou outros tipos de campanha e faz com que a tua própria base de clientes traga mais clientes para você. Então, campanha de indicação é massa, a gente usa muito lá na academia também, tá? O Wickman falou, fez muito sentido sim, eu queria saber quais são as provas sociais que atraem esse público. Cara, qualquer tipo de prova social vai atrair, sabe? Porque é relativo. Tem pessoas que são mais visuais no sentido, cara, ela vai precisar ver uma foto de antes e depois. Tem outros que se você contar a história do teu aluno vai engajar mais. Então, pô, essa aqui é a Maria. Maria começou a treinar comigo, ela pesava 47 quilos. Um dos maiores desafios dela era conseguir se alimentar adequadamente, porque ela comia, já ficava muito cheia. Então a gente organizou o protocolo de alimentação dela e junto com isso criamos treinos estratégicos e hoje a Maria tá pesando 55 quilos e aí você coloca a Maria treinando e por trás de toda essa fala tem vídeos da Maria e tal, você vai meio que contando uma história dela. E para emagrecimento seria a mesma coisa. Pô, essa aqui é a Joana. A Joana começou a treinar comigo, pesava 98 quilos, com 1,50 m de altura. O maior desafio da Joana era encontrar um lugar que acolhesse ela, entendesse as necessidades e que criasse um protocolo que fosse possível dela realizar sem treinos mirabolantes, sem dietas restritivas. E um grande diferencial aqui no da Joana é que ela não precisou treinar todos os dias, ela vinha 3 vezes na semana, e depois o resultado da Joana bem mais magro. Então você pode fazer um vídeo dessa forma, tá? Meio que contando a história dela. Você pode postar um print de um aluno que está elogiando ali o teu trabalho. Você pode pedir para um aluno gravar um áudio falando de como que está sendo a experiência de treino dele dos últimos 6 meses, e aí você pega esse áudio e coloca por cima de vídeos dele treinando. Então a prova social, cara, ela pode ser absolutamente em qualquer formato e é bom você testar em vários. E uma mesma prova social, por exemplo, pô, peguei um áudio de um aluno. Cara, esse áudio, você pode pegar esse áudio e fazer dessa forma como eu falei, com imagens do aluno. Você pode contar a história do aluno e depois colocar uma pequena fatia do áudio dentro desse vídeo, sabe? Você pode transcrever esse áudio, colocar esse áudio em formato de texto e postar também e contar uma história. Pô, eu tinha um aluno que tinha isso e aquilo, né, no formato de carrossel, e aí depois você posta o texto que o aluno te mandou no formato de áudio. Cara, prova social de todos os formatos funciona, sabe? E aí o que você for postando e você perceber que deu mais engajamento, né? As pessoas interagiram mais e tal através daquilo, você faz de novo, faz naquele mesmo modelo. A Vankelly,
Porque nos treinos não se restringem só a treino, mas é em dividir a vida, sabe? Mulheres de idade média que querem treinar, mas não focam 100% em estética e sim no contexto. Show de bola! Inclusive o meu público é esse também, Vankelly. Hoje o nosso público não é de estética nem nada disso. A nossa academia hoje, 80% dos clientes são mulheres. Mulheres de meia idade, que têm filhos ou que estão grávidas e que vão ali mais pelo momento do que de fato pelo treino, pela estética ou algo assim. E hoje nós atendemos 12 pessoas por horário. Então rola muito disso, né? Agora, se você, cara, tá satisfeita com esse formato, eu não vou ser a pessoa que vai colocar dentro da tua cabeça assim e falar, não, tem que ser dessa forma. Pelo contrário, né? A gente consegue ter outras formas de aumentar o faturamento, só que para isso a gente precisa de tempo. Então, por mais que você entregue 1 hora do seu dia para uma única pessoa, o ideal é que você não fique o dia inteiro dentro de uma academia. Porque se você tiver o dia inteiro dentro de uma academia, você não vai ter tempo para pensar numa consultoria online, para pensar em outras estratégias de oferecer novos produtos, até mesmo para pensar em estratégias de melhorar a tua entrega no presencial, sendo 1 hora para um aluno, para você poder cobrar mais dessa galera, né? Para que você, mesmo que tenha apenas um aluno, eles consigam pagar o equivalente. Beleza? Vamos lá. Wickman, outra dúvida. Você acha que acha importante nichar o público? Cara, extremamente importante. É que nem eu sempre falo a história do médico. Ninguém que tá com crise de arritmia no coração corre atrás de um clínico geral para resolver o problema do coração. Vai num cardio direto. Então, se você é uma pessoa, eu vou falar aqui que eu acompanhei nos últimos tempos, que você atende muitas mulheres focado na parte de estética, né? Eu não sei se mudou. Se tiver mudado, a gente muda o exemplo. Mas se hoje, cara, você é muito bom nisso, entrega resultados massa pras meninas, focado em estética, cara, foca nisso, tá ligado? Por mais que as pessoas vão vir querendo qualidade de vida, vão vir querer sair da depressão, vão vir porque fizeram uma bariátrica recentemente, vão vir porque acabaram de ter filho recentemente, mas quando você nicha, a maior parte do público vem através dessa parada que você nichou. E aí a pessoa ela vem com segurança e certeza de que vai comprar de você. Então, se eu sou uma pessoa que eu falo assim, cara, eu sou muito bom em tratar lesões, mas eu também sou muito bom em atendimento de gestante, mas eu também sou muito bom em aula de ginástica, eu também sou prof de natação. Cara, uma pessoa que quer emagrecer, uma pessoa que quer tratar lesão, ela vai ficar na dúvida se vai ser atendida por mim mesmo, porque, essa pessoa é boa em tudo ao ponto que ela não é boa em nada. Então, nichar é importante. Por exemplo, na minha academia, a gente fala muito sobre atendimento de gestante e de idosos, né? Gestante e idosos. E aí hoje o nosso público maior é de mulheres. E essas mulheres, nem todas são gestantes, mas já tiveram filhos. E aí essas mulheres, elas vêm, elas trazem as crianças delas. Aí essas mulheres vêm, elas vêm e trazem os maridos. Então eu nicho num setor específico e vem outros sem querer, tá? Mas é importante sim a gente definir aquilo, a nossa verdade. A Vankelly, sim, exatamente. Eu acho que dá pra colocar isso em uma academia e não em estúdio próprio. Ô Vankelly, você fala isso de... Isso o quê, na verdade? De atender mais pessoas por horário, de levar os teus alunos para uma outra academia. Me fala, hoje você é autônoma, você tem uma academia? Só para contextualizar, tá? Me fala aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, vai mandando aqui, tá? A gente tem mais uns 5 minutinhos. E galera, é o seguinte... vocês que estão aí com algumas dúvidas, que estão às vezes com um pouco de insegurança, às vezes vocês já até sabem o que tem que fazer, sabe? Sabe o que tem que fazer, mas ainda fica um pouco inseguro, sem um pouquinho de instrução, de qual passo dar primeiro. Então, eu sei que eu preciso ir para consultoria, mas qual passo eu dou primeiro? Eu sei que eu preciso ir para consultoria, para isso eu tenho que estar mais presente nas redes sociais, mas que passo eu dou primeiro? E aí nessa de que passo eu dou primeiro, às vezes a gente não dá nenhum com medo de errar. Às vezes a gente não dá nenhum para não perder tempo. Às vezes a gente não dá nenhum para não perder dinheiro. Então isso é completamente natural, tá? Então vocês que estão nessa live aqui hoje, já fiquem ligados, porque se vocês já participam... Inclusive vocês já participaram de algum curso da Lume? Já, né? Eu acho que a Vankelly, o Wickman eu sei que já. Não sei mais quem já tá aqui, que já participou de algum curso Lume. Vocês que já participaram de cursos da Lume, no dia 12 agora de junho, a gente vai soltar uma pré-venda do Congresso Lume Fitness. Só que essa pré-venda, ela é exclusiva para quem já é aluno nosso.
Então tá rolando, até hoje eu saí mandando áudio de um por um aí, convidando vocês para entrarem no grupo do Lote Zero. É um grupo que lá a gente já inclusive divulgou já o primeiro palestrante do congresso e é lá que a gente está soltando todas as informações. Então vocês que já participaram de curso da Lume, corre atrás para conseguir entrar nesse grupo, porque é lá que vocês vão receber informações privilegiadas. E no congresso, esse ano, diferente dos outros anos, nós vamos falar muito sobre essa projeção de crescimento de carreira. Porque o que eu percebi? Cara, nós treinadores aqui, principalmente os que já fizeram o curso da Lume, nós já somos muito bons em montar treino. A gente já gera resultado, a gente já tem uma carteira de clientes bem estruturada. Só que nós estamos com o tempo apertado e sem saber o que fazer para produzir mais dinheiro. Então, um congresso desse ano, 50% do conteúdo dele é técnico, obviamente, sobre treinamento, que a gente tem que sempre se atualizar, mas os outros 50% é trazendo direcionamento do que vocês devem fazer nos atendimentos presenciais e online para colocar mais dinheiro no bolso. E mais que isso, ter mais liberdade de tempo. Uma coisa que incomoda muita gente, né, que são treinadores, muitos treinadores, é não ter tempo, cara. Não pode viajar, não pode sair mais cedo para ir no aniversário dos amigos, não consegue ir no happy hour, porque não tem tempo. E é justamente isso que eu vou trazer em 50% do período do congresso. Então vocês que estão com bastante dúvida aqui, cara, vale a pena entrar no grupo fechado de alunos, que lá vocês vão receber sempre as atualizações do que vai rolar no congresso. E aí você vai ver se faz sentido para você estar nesse evento ou não, para dar um start aí na carreira, tá? A Van Kelly falou aqui, ó, de atender mais pessoas por horário. Eu atendo na Bodyfit e alguns em condomínios. Tá. Van Kelly, sim, dá pra você colocar em academias. Uma coisa que você tem que prestar atenção tem algumas academias que são sem noção, que falam que você só pode atender X alunos por horário. Cai fora dessa academia. É uma academia que tá te travando. Então, tem algumas, já conheci muito dono de academia. Tem gente que é muito engessada. Então, vai atrás de academias que não enchem o teu saco, né? Porque eu sempre digo assim, cara, o profissional autônomo não precisa de ninguém encher no saco dele. Então, vai em academias que não tem esse tipo de regra. E é super possível, tá? E também é super possível porque você não cria uma dependência de máquinas. Então você sabe usar as máquinas, mas você também vai conseguir usar ferramentas de peso livre para fazer ali toda a tua dinâmica de treinamento. Então você consegue sim atender 3 pessoas tranquilamente, até 4 pessoas tranquilamente, numa sala de musculação convencional. É extremamente possível, tá? No começo, pode ser que você sinta a necessidade de atender pessoas com níveis e objetivos muito semelhantes. Depois que você consegue dominar grupos, você pega qualquer tipo de pessoa que você consegue acompanhar ela, qualquer tipo de pessoa. Você consegue uma criança de 8 anos com uma senhorinha de 70 e uma pessoa que tem uma hérnia de disco, você consegue coordenar essa pessoa tranquilamente sem perder a qualidade, tá? Falo isso porque eu faço isso há mais de 6 anos, sempre dá certo e eu não consigo mostrar pra vocês aqui as provas sociais, porque eu não consigo soltar vídeo aqui pra vocês, eu acho, sei lá se dá, depois eu vou pesquisar, ver se dá aqui na live. Mas é só você rolar no perfil da lume.ctf, você vai ver todos os depoimentos dos nossos alunos. Todos ali, sem exceção, treinam em aulas de grupo, tá? De 3 a 12 alunos, beleza? Então é super possível você colocar essa galera para grupo. Fechou, galera? Alguém tem mais alguma pergunta sobre isso aqui? Vocês conseguiram pegar bem as possibilidades de conseguir botar mais dinheiro no bolso, atendendo mais pessoas e trabalhando pelo menos metade do tempo? Espero que isso aí tenha ficado claro na cabeça de vocês, tá? A Van Kelly falou, muito bom estar aí no congresso, com certeza. Cara, show de bola. O congresso vai ser muito legal esse ano, que nem eu falei, é uma experiência completamente diferente. Estou falando que é inclusive a revolução da educação física, que a gente vai evoluir 2 vezes, pra gente não ficar trocando papo só de briguinha se agachamento é melhor para 90 graus ou 45 graus, mas sim fala do que interessa para um personal, que são os negócios, o business, como ter clientes, como faturar, como ter tempo livre, é disso que a gente vai falar bastante, tá? Wickman, como deve ser, né? Como deve ser o posicionamento nos dias de hoje para atrair esse público de alto padrão aquisitivo? Como deve ser o posicionamento? Cara, é aquilo que eu te falei. Vamos lá. Primeiro ponto, você tem que ver o que o público de alto padrão da região que você mora faz. Então, quem são as pessoas de alto padrão, né? Quando a gente fala de alto padrão, nós estamos querendo falar de pessoas que têm grana. Aqui da nossa região. Hoje nós estamos no interior do Mato Grosso, onde o agro é muito forte. Se você pegar o comportamento das pessoas do agro, são homens que muitas vezes não cuidam da própria saúde, então tem muito churrasco, tem muita bebida,
viajam demais para lá e para cá da fazenda, tem uma vida muito corrida, então são homens que geralmente não têm o lifestyle do esporte, do fitness, do shape, mas são caras que precisam do quê? De produtividade. Então a tua comunicação para pegar o público do alto padrão do agro, por exemplo, homens do agronegócio, você vai falar sobre produtividade. Irmão, se você ficar com essa cara de cansado, exausto, você vai perder a venda da sua saca de soja pro teu vizinho que treina pelo menos 2 vezes na semana. Vocês vão perceber que toda vez que vocês falam alguma coisa, eu venho já com uma parada mais agressiva, mas vocês vão ser um pouquinho mais cuidadosos na hora de falar com a tua galera. Então, quem é o meu público? Beleza, o meu público são as esposas dos donos das fazendas. Geralmente são mulheres que cuidam, que auxiliam ali na empresa, mas não são mulheres autônomas, não são mulheres empresárias, geralmente é assim, quem tem fazenda é a empresa toda da família. Então essas mulheres geralmente têm mais tempo livre para cuidar dos filhos, levar na escola, elas têm grana para poder fazer um cabelo no salão, tem grana para fazer procedimentos cirúrgicos, cirurgias plásticas, aquelas paradas ali de massagem. Então você vai pegar essas mulheres pela estética, pela longevidade. A comunicação tem que ser dessa forma, entendeu? Agora, se eu vou falar com atletas, se eu vou falar, por exemplo, com praticantes de tênis, se a gente está falando de alto padrão, a gente tem que pegar esportes de alto padrão. Então, eu não vou falar do futebolzinho, apesar de que quem tem grana joga futebol, mas eu vou falar de esporte de alto padrão. O que são esportes de alto padrão? Cara, tênis, bike, hoje em dia a corrida, ela tá bem abrangente, né? Mas é um esporte que é legal também de trazer. Então eu vou falar dessa performance, sabe? Então você vai ter que olhar para quem é o teu público, o que ele faz hoje, e você vai trazer a comunicação para os interesses dele. E muitas vezes você não vai nem mencionar o treinamento. Quando eu rodo anúncio na cidade, e até eu viro e mexe, eu passo no lugar, eu que sei quem você é dos anúncios, eu tô sempre nos anúncios. E o que eu falo nos anúncios? Cara, eu falo geralmente para as mulheres grávidas, eu não falo treino para gestante, eu falo, ei, e o seu bebezinho, tá bem? 100% do que você faz hoje reflete na saúde do teu bebê. Você quer como? Que seu bebê nasça como? Um bebê saudável? Eu começo a falar do quê? Dos interesses dele. Quando eu vou falar com mães, mulheres de meia idade que têm filhos, eu começo a bater nas dores dessa mãe. Ei, até quando você vai colocar todo mundo como prioridade e você vai ficar aí com essa cara de cansada, com um corpo desleixado, chegando em casa totalmente estressada, sem paciência com teus filhos? Cara, essa vai ser a comunicação. Eu vou cutucar a ferida do meu público e eu vou falar sobre coisas que realmente despertam o desejo dele. Então, Wickman, cara, faz um estudo de quem é o alto padrão que você quer atender, o que essas pessoas fazem, onde que elas estão, os lugares que elas frequentam, os hobbies, tá? Inclusive, dentro do congresso, a gente vai construir muito essa persona, né? Quem é o meu público ideal? A gente faz toda uma estrutura que é baseado nessa estrutura que você gera o conteúdo do teu Instagram, que você constrói a tua comunicação no WhatsApp para convencer uma pessoa de sair do WhatsApp para vir fazer uma aula experimental. É baseado nessa persona que a gente treina a nossa forma de vender o plano, para a gente convencer a pessoa que veio na aula experimental, fechar um plano de 6 meses, fechar um plano de 1 ano. Tudo é sobre a pessoas e os interesses dela, beleza? Galera, 10 horas da noite, hora de ir pra cama. Foi muito bom estar aqui com vocês, gostei bastante de vocês estarem participando, perguntando, de fato usando esse tempo que vocês estão aqui para aprender algo novo, algo que vai somar na carreira de vocês. Quem é aluno da Lume, que ainda não está no grupo 0 de lançamento da pré-venda, que vai receber uma super oferta, chama no direct aqui e fala, já fui aluno da Lume, participei de tal curso, que eu vou mandar o link para vocês, porque nós vamos fazer uma pré-venda exclusiva para alunos, com um preço absurdamente barato para honrar vocês que já tiveram nos nossos eventos e depois que nós vamos abrir para o público. Então hoje a gente já divulgou o primeiro palestrante, só quem está no grupo está sabendo, amanhã vai ter outro, a gente vai falar sobre as temáticas do evento, então não deixa de entrar nesse grupo, fechado? Pessoal, um beijo